Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com o Gabay. E algumas informações, notícias que vem girando e uma opinião minha. Eu falei para vocês ontem no pós-jogo que eu gostaria de ver a coletiva do Abel para opinar. Então vamos lá. Eu achei o seguinte: o Abel é um cara muito inteligente. Ele está usando a psicologia. Foi uma entrevista boa. Boa. Se bem que não vi muita coisa sobre o jogo contra o Cruzeiro. Mas, quando ele fala, se trata do futebol brasileiro, e quando ele foi muito perseguido, por inveja, para mim inveja, é o que... Quem não produz tem inveja. Quem não trabalha tem inveja. Portanto, a maioria de um povo que só ganha bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa família, que não são todos, por favor, tem suas exceções, é a minoria, mas um monte de vagabundo que vive através de bolsa isso, bolsa aquilo, em vez de trabalhar e produzir. O Abel Ferreira foi muito feliz. Tudo que ele falou eu concordo, e ele vem falando isso antes, não é que ele tirando o foco. 2, quando ele convoca a torcida, eu entendo. Abel Ferreira, cuidado, eu sei que você está mostrando uma confiança, tem que mostrar até para passar para os jogadores isso tudo. Mas, blá, 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 eu tô vacinado contra você. Você é um cara que é muito, para mim, é o maior e melhor técnico da história do Palmeiras. Você é um monstro. Só que de 2 anos e meio para cá, para mim você não mostrou nada. O que o time tinha evoluído e estava jogando uma beleza, estava um futebol legal de se ver, gostoso de se ver, você destruiu contra a LDU. Não pela derrota. Não pela derrota. É como você mesmo diz. A gente ganha, perde, empata. Isso você não descobriu a roda. É a forma que você montou o teu time. Pelas convicções, desculpa, absurdas, que você se contradisse na entrevista após o jogo. Murilo, para combate e disputa, e você põe o Rafael Veiga e o Felipe Anderson, esses dois mortos. Não é o que eu acho. É o que o mundo acha. Que eu defendo o Rafael Veiga, eu defendo. Eu defendo num sentido, não de ele jogar. Ele está na história do Palmeiras, ele é foda. Já foi, não é mais. Esse Felipe Anderson, porque jogou na Lazio. O que é a Lazio no campeonato italiano? É um time de meio de tabela. Vamos lá, é um time de 5º, 6º, 7º lugar no futebol italiano. Fica ali. E aí, por isso, o cara tem que jogar. O que esse cara joga é impressionante na intensidade do futebol italiano. Porque, para mim, o futebol italiano é muito mais força do que técnica. E é um cara totalmente sem força, um cara totalmente alienado. Não, mas taticamente... Faz o seguinte, Abel Ferreira. Entra num jogo de xadrez, vai jogar xadrez que taticamente fica melhor. Aí você vai entender para você o que é melhor. Aí você não fode 25 milhões, eu não sei quantos, de torcedores palmeirenses. Mas a tua entrevista de ontem eu gostei. Eu gostei. Mas, de novo, você contra o Cruzeiro tem que pôr Rafael Veiga. Qual que é a tua? Você também deve para todo mundo. Quando eu falo deve, não é dinheiro. Agradecimentos, você é amiguinho, ou você é profissional ou você é amigo. Você é amigo, sai do Palmeiras e vem tomar chopp com os caras. Vem tomar um suco, um café com os caras. Agora, se você é profissional, você tem que saber que ele não tem que jogar. Chega dessa merda de toda vez você quebrar o Palmeiras. Você monta um Palmeiras lindo, você teve 700 milhões de contratações e você está conseguindo ser desclassificado. Ronaldo, você acredita? Eu não confio. Eu tenho que acreditar, eu sou palmeirense. Eu acredito por um motivo. Pelas viradas que o Palmeiras já deu. Nunca dessas, contra o São Paulo, era 2 gols na época. O Palmeiras meteu 4. Tudo bem. Era paulistinha. E a gente sabe que é paulistinha. Porque a gente está acostumado com outros títulos maiores. Mas, é como o Abel fala, vocês acostumaram isso. Porque nós ganhamos, nós e ele, jogador. Ok. Não só isso.
Porque o Palmeiras teve 700 milhões em contratar. Se contratou bem ou mal, é a incompetência de um scout, aí eu não ponho a Leila, porque a Leila liberou o dinheiro. A tua incompetência e da tua equipe técnica. Porque vocês assinaram embaixo. Não pode trazer, não pode trazer. Vamos lá. Quanto ao jogo, eu não vou falar agora. Eu vou falar no pré-jogo, na quinta-feira. Hoje é apenas terça-feira, a gente está começando um dia. Espero que vocês estejam trabalhando muito, mas muito, e que revertam realmente esse placar. Porque é inadmissível, eu não vou falar que é obsessão, é inadmissível um time desse ser desclassificado com o nível de investimento que teve. Ah, mas Ronaldo, os times da Inglaterra perdem, são desclassificados para time de segunda, terceira, nas Copas, da última das Copas deles, para trazer dinheiro. Nós estamos falando de uma final de Libertadores da América. Nós estamos falando de uma final de Champions League da América. É isso que nós estamos falando. De vontade, de sangue, de deixar tudo em campo. E não vem com esse papinho de merda. Eu não sei se eu vou ganhar, mas que nós vamos deixar tudo em campo, vamos. Se você fazer as merdas que você sempre faz, todo ano tem uma merda tua gigante. Boca Juniors, Flamengo, ano passado, né? O Boca não foi ano passado, eu tô falando ano passado. Flamengo e Botafogo, lá no Rio de Janeiro, cagão, medrou. Cada ano você fode o Palmeiras de uma forma. Depois que você ganhou a maioria dos títulos, 10 títulos, você descambou. Vamos foder essa torcida. Ah, mas eu tô com coisa... É isso? Não tá limpo aqui com relação à torcida. Lógico que não tá limpo. As bostas que você faz... Você consegue começar a limpar tudo, você consegue começar a unir, e você numa bosta se desune. Para mim, a merda do jogo contra a LDU mereceu, porque você entrou com 2 jogadores a menos. Isso foi é na sua conta. Foi você quem fez isso. Não fui eu que fui correr por eles lá. É como você diz, eu não chuto a bola. Só que você põe os caras, as escolhas são suas. A merda das escolhas são suas. Eu não sei por quais motivos essas escolhas. Isso eu não sei, eu não posso falar. Eu imagino, mas eu não posso falar. Eu não sei se eu estou certo também. Tem uma notícia aqui, mas voltando à entrevista de ontem, eu gostei. Não foi desastrosa, que nem depois do jogo contra a LDU, que você conseguiu se contradizer em tudo. Tudo que você falou não fazia sentido. Primeiro você falou do Murilo, depois do Rafael Veiga, depois do Martinez. Ah, mas você... Aí tem cara que fala, não, ele queimou o jogador. Não, ele não queimou. Ele falou, real, eu pus esse cara em cima desse, eu pus esse cara em cima dele. Não perguntaram para ele? Só que nunca perguntaram claro para ele. Claro. Porque imprensinha, youtuberzinhos, mídias sociaisinhas, merda, lixo. Tem a sua exceção? Óbvio que tem. Para mim não se conta, eu já falei para vocês. Nos dedos de uma mão eu confio. Nas informações, nas pessoas que falam, como falam, porque são imparciais, não são clubistas. Como esse palhaço. Cara, esse cara é parcial, é patético, é pífio, esse tal de Mauro César, esse Nicola. São pessoas, Juca Kfouri, Arnaldo Ribeiro. Cara, eu já falei, não precisa de violência, absolutamente. É como eu falei do Palmeiras. O Palmeiras não está se apresentando bem, não vão ao estádio, não dê dinheiro para esses caras. Eles acabam o jogo, ok? Acabam o jogo, eles se encontram para jantar. Os dois que quebraram o pau no campo, de dar soco um na cara do outro, modo de falar, estão lá. Eu vou contar um fato muito rápido para vocês. Eu praticamente em todos os jogos do Palmeiras. Só óbvio que quando tinha que viajar, não. Eu viajava, mas não todos os jogos. A verdade é essa. Eu me lembro que eu estava com um amigo meu de faculdade na época, a gente foi ver Palmeiras e River no Parque Antártico, que o Palmeiras ganhou de 3-0 do River. Foi a semifinal da Libertadores, eu não me lembro exatamente. Que o Palmeiras, acho que foi a semifinal que o Palmeiras foi direto para a final, né? Foi para a final contra o time da Colômbia. Ok, que eu também estava na final.
Acabou o jogo 3 a 0. O Alex acabou com o jogo. Para os mais velhos e para os mais novos que viram, o Alex acabou com o jogo. Acabou com o jogo. E a gente sempre, eu nunca sentei, eu sou totalmente contra torcidas organizadas, não só do Palmeiras, todas, eu já falei, nunca sentei numa torcida organizada. E a gente sempre sentava atrás do gol no Parque Antártica, era o único lado que tinha arquibancada, porque o outro era as piscinas, que era aberto, o símbolo do Palmeiras. E eu vi os pênaltis da final na minha cara. Uma vez, inclusive, o Filipão foi expulso, e quando ele foi para a arquibancada, ele ficou a 7 metros da gente com um segurança. Por coincidência. E depois do jogo, a gente saiu, a gente estava feliz pra caralho, 3 a 0, Palmeiras, River, Palmeiras ganhou, isso e aquilo. E na Sumaré tinha um lugar, Pantanal, se eu não me engano o nome. Eu estou dando até o nome. E aí eu e ele falamos, vamos tomar um negócio rápido, vamos embora. Já era tarde, era meia-noite, não sei que horas. Quem estava lá? O Alex. O Alex. Eu não sei se foi um bar, um Pantanal. Estava sentado com o agasalho do Palmeiras, da Parmalat da época, se eu não me engano. E a gente até com ele estava sozinho na época. Cara, demos parabéns e tal, e fomos embora. Nada de me dar camisa, me dar isso, nada. Alex, você é foda. Muito obrigado por o que você fez hoje. Tchau. Passou um tempo, a gente, e não tem nada a ver com o Alex, geral. Ele provavelmente estava esperando gente, mas eu não gosto. E se tiver, é o direito dele. Não estou nem questionando. Ele não estava fazendo absolutamente nada de errado. Eu já vi jogadores, depois de jogos, se encontrarem contra do time adversário, que é normal, são amigos, são colegas de trabalho, e jantar, fazer isso, fazer aquilo. E eu vou ficar dando dinheiro, não que eu sou contra ele, não, pelo contrário. Cara, deixa eu explicar uma coisa. Você está mexendo com emoções das pessoas. O futebol é emoção. O futebol é pura emoção. Ainda ótimo que tem pessoas que têm razão. E não são clubistas parciais como Mauro César e companhia. Então, por que eu estou falando isso? De que forma a gente consegue expelir essas pessoas dos seus trabalhos? Sim, se é competente, fica. Se não é competente, tchau. Se não é imparcial, tchau. Vai montar um YouTube, um canal de YouTube, vai montar um podcast, vai montar o que for e vai falar do seu time. Mauro César, Juca Kfouri, que não há... Esses caras não vão ser contratados por ninguém. É capaz de ser uma por outra. Por quê? Por causa das polêmicas. Criam polêmica. Polêmica no Brasil, a ignorância compra tudo. Compra tudo. Você vende lixo, compra lixo. Vende merda, compra merda. Um país predominantemente ignorante. Então, não assistam esses caras, não escutem esses caras. Jovem Pan, eu particularmente, eu não escuto absolutamente nada. É um programa de flamenguistas. Então que eles façam um programa com o Flamengo. A Jovem Pan está na situação que está, conforme já vinga. Não é por mim, eu não estou dizendo. Não assistam. Palmeirense, por que vocês assistem? Arnaldo Ribeiro Bandeirantes, não assistam. Mas não vai ter nada para assistir. Não tem. Eu não vou ficar falando. Agora, vocês têm opção de escolher. Façam escolhas. É aquela minha briga eterna. Formem opiniões. Vão atrás de conhecimento, educação, isso e aquilo. Vocês vão começar a enxergar. Vocês vão distinguir quem é quem. Ponto. Para completar uma notícia, só para finalizar o vídeo, saiu na UOL. Outro lugar UOL, que eu não confio absolutamente, mas eu vejo a GE, Globo, lixo do lixo do lixo. Mas aí outras também, esses tabloides. Wilton Pereira Sampaio e Rafael Claus, que eu respeito, o Rafael Claus, eu respeito, para mim é o melhor árbitro do Brasil. Eu respeito, cada um. Concorrem ao prêmio de melhor árbitro do mundo. Parabéns quem faz esse prêmio. E parabéns por... Isso já é um prêmio para ele, por concorrer. Por concorrer, um cara que não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Eu não vou falar o que eu penso desse cara. Eu só vou falar que eu tenho asco de olhar para a cara desse cara. Que para mim tinha que ser banido do futebol. Não tem um jogo desse cara, e não é só Palmeiras. Um jogo desse cara que não tem polêmica, não tem briga, não tem discussão, não acaba o jogo e ele é o centro das atenções. Não tem um jogo. Parabéns. Esse é o futebol. FIFA
é uma entidade corrupta, mar de lama, uma podridão. Bom, é histórico isso. Vem de João Avelange. Se vem de antes, eu não sei. Desde que eu me conheço por gente que gosta de futebol, que foi a época de João Avelange, que depois colocou, na época, o genro dele, o Ricardo Teixeira, na CBF. Desde Ricardo Teixeira, CBF, corruptos, entidade corrupta, mar de lama, podridão, nojo, asco. É isso que é o futebol. Ah, mas por que todo mundo... Por causa da emoção. Tem gente que consegue separar. E eu não sou perfeito, estou longe disso. Com meus inúmeros incontáveis. Mas eu procuro hoje, eu quero que se fodam, não pagam minhas contas. Palmeiras ganhou, estou muito feliz, isso e aquilo. Eu não vou deixar de dormir por causa do Palmeiras, eu já aprendi. E olha que eu já deixei muito. Já fui fanático, já falei para vocês, de viajar, de isso e aquilo para ver o Palmeiras. Chega. Eu aprendi. E se não tiver, eu não dou R$1 pro Palmeiras. Quando eu compro uma camisa, isso e aquilo, ok. Estádio do Palmeiras, eu comprar alguma coisa do Palmeiras, sócio avante. Quando lançaram o plano, eu era sócio avante. Depois de 2, 3 meses, começou a me dar problema, não cair os pagamentos no cartão. Eu ligava lá, ninguém me atendia. Quando atendiam, parece que tiravam barato da minha cara. Esse era o sócio avante, eu não estou falando hoje. Isso faz anos, por favor. Eu não dou R$1 para o Palmeiras. Eu não concordo com essa administração de Leila Pereira. Eu não concordo. Para mim, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para vocês. Eu sou totalmente contra Leila Pereira. Totalmente. Existe alguma coisa lógica que ela faz? Ontem, o Abel Ferreira, eu lembrei de uma coisa. O que o Abel Ferreira falou nas entrevistas dele, na entrevista dele, que eu achei que foi muito boa, era para Leila Pereira estar falando. É por isso que ela quer pagar milhões a mais para esse cara. Porque ela não põe a merda da cara dela. Ela não põe a cara e fala o que ele falou. Porque aquilo que ele falou era ela para estar falando. Era esse inútil, esse morto, esse cone, porque é o poste, que é ela, e o cone, que é o Anderson Barros. E eram eles que deviam estar sentados lá e falando tudo o que o Abel Ferreira falou. Isso ninguém comenta. Por isso a imprensinha, que os caras estudam, tem 1, 2, 3, 4, 5 faculdades, são incapazes de fazer a pergunta. E quando não incapazes, têm interesse, porque se fizer uma pergunta mais direta e correta, aí eu não vou ter meu lugar na entrevista coletiva. O Brasil é movido por interesses desse sentido, por coisas podres. E você e eu não recebemos as coisas como tem que ser recebidas. A verdade, isso e aquilo. Por isso eu não compro a merda, eu não compro lixo de quem vende merda, quem vende lixo. Vide, voltando agora, porque essa patética devia estar lá no lugar dele falando isso. E não está. Essa patética devia estar defendendo o Palmeiras. E não está. Tá sim, desculpa, errei. Eles batem uma tecla Enter, imprimem uma folha de nota, um ofício, uma nota oficial contra a CBF. Vai pra puta que pariu, é nojento, me dá asco, me dá vontade de vomitar. O que o Flamengo fez uma semana antes, depois do jogo contra o São Paulo, que o São Paulo foi prejudicado no pênalti, mas tomou uma virada linda, que queriam encobrir com isso, e que o Palmeiras na semana seguinte, que o Flamengo fez, uma coisa de porco, uma coisa de lixo, coisa de brasileiro na maioria, foi o que aconteceu com o Palmeiras no Maracanã. Pelo juiz, que esse cara devia estar sendo banido do futebol pelo que ele fez, porque o juiz do jogo do Palmeiras e São Paulo foi para a geladeira. Esse cara vai se concorrer ao melhor juiz do mundo. Olha a nojeira, a porqueira que é o futebol do mundo. Tá aqui. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e que vocês tenham um ótimo dia. Eu agradeço.